16 e o verso de número 18 a seguir. Livro de 2 Coríntios, pastor, onde eu encontro? Lá no Novo Testamento você vai encontrar o livro de 2 Coríntios. Vai ter o 1 Coríntios, são duas cartas, né, do apóstolo Paulo, e também o livro de 2 Coríntios, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Esse texto ele é muito cabível dentro da temática que o pastor Tiago conversou conosco antes ali, acerca da fé dos apóstolos, dos homens de Deus, dos profetas, homens e mulheres de Deus que, ouvindo uma voz, eles seguiam na direção do nada, acreditando no tudo. O apóstolo Paulo ele vai deixar esse grande legado aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 18 a seguir, né? Depois mais um pedacinho do capítulo 4, verso 1 e 2, acerca de um caráter cristão que vai nos levar a alcançar coisas grandes, coisas impossíveis. Simplesmente hoje, não somente hoje, mas como já relatei aqui também nos dias que já se passaram, nas antiguidades, desde o Antigo Testamento, né, quando se iniciou-se os primeiros seres viventes na terra, com Adão e Eva, seus filhos, quando se formalizou as famílias e as gerações, se entende muito isso, que as pessoas elas usavam a sua fé mediante aquilo que parecia ser mais visíveis aos seus próprios olhos. Você vai entender que inúmeras vezes o próprio Deus ele repreende o povo de Israel, a nação eleita, a nação do seu coração, onde tudo se começou, onde as primeiras pessoas começaram, onde a sua palavra foi propagada através de homens e mulheres de Deus, quando estava tudo bem, indo de vento em popa, quando eles plantavam e colhiam 100 por 1, quando tudo estava dando certo, eles começavam a se distanciar da presença de Deus. De que forma? Da palavra, a sua boca confessava que eles eram de Deus, mas as suas atitudes não. Eles começavam a compactuar com outras pessoas que serviam outros deuses. Eles já não oravam como oravam antes, já não buscavam a Deus como buscavam antes. Então isso ia se criando um rompimento, uma trinca entre a comunhão do ser humano para com Deus, a ponto de Deus mandar uma mensagem profética dizendo que ia pesar a sua mão, ia corrigir o povo, trazer eles de volta para o trilho, para que então seguissem na direção certa. O interessante do trem é que ele não tem uma segunda estrada, uma segunda alternativa. Ele precisa seguir em linha reta o trilho que vai levar o trem. Não é o trem que escolhe a estrada que quer andar. E no mundo espiritual é mais ou menos assim. Nós somos o trem e a estrada é o próprio Cristo. Então, nós não temos opção alguma a não ser escolher andar na direção de que Cristo tem para nós. E o apóstolo Paulo, ele deixa esse grande legado aqui nesta carta de 2 Coríntios, que acabamos de ler, no capítulo número 3, e verso 18 a seguir, acerca do nosso caráter de cristão. E aqui você vai entender, né, que nós precisamos estar de prontidão a fazer algumas coisas para que a palavra dele venha se cumprir na nossa vida. A vontade de Deus é que nenhum dos seus, ou que nenhum ser humano se perca, mas por vontade própria e por ter a liberdade, o seu livre e arbítrio, ele se perde por si só. E a gente vê pessoas colocando a culpa em Deus, dizendo, olha, mas Deus é amor, Deus é tão bonzinho, como é que Ele permite uma coisa dessas, uma catástrofe desta? Ele permite que uma pessoa entre dentro de uma casa, mate toda a família, como é que Ele permite isso? E isso não é permissão.
Isso não é uma escolha própria de Deus, mas é a própria pessoa que escolheu o caminho da maldade. E o apóstolo Paulo ele escreve aqui dizendo, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, para mim, ter uma cara limpa, ter uma característica de Cristo, pois a palavra cristão quer dizer parecido com Cristo, eu não posso ter um duplo pensamento, eu não posso ter uma dupla fé, eu não posso ter uma dupla opção de querer fazer ou de não querer fazer as coisas de Deus. Eu quero deixar bem claro para você, ouvinte, que nós, como cristãos, só temos uma opção: obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós não a colocarmos em prática, não temos condições alguma de dobrar os nossos joelhos e dizer, Deus, por que o Senhor está sendo ingrato comigo? De forma alguma. Agora, se eu tenho uma cara limpa, uma cara transparente, uma vida única diante de Deus, sem defeitos, sem manchas, sem máculas, sem coisas que venham me afastar da presença de Deus, ninguém tem nada a falar contra a minha vida, pois eu procuro fazer aquilo que é reto diante dos olhos dos homens e diante da face do Senhor Jesus. Então eu tenho plenas condições de dobrar os meus joelhos e dizer, Deus, o Senhor fez promessas na minha vida, o Senhor fez promessas na minha família, a tua palavra diz que o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação, o Senhor é a transformação. Então você vai estar conversando com uma pessoa que lhe fez uma promessa, e ele vai estar revelando ao seu coração que no tempo certo, que no tempo oportuno, então o milagre estará acontecendo na sua vida. Mas para você ter esta legalidade de entrar na face do Santo dos Santos e questioná-lo acerca daquilo que está acontecendo na sua vida, vocês, em primeiro lugar, precisa ter uma face única. E esta face é a face de Cristo, como a palavra cristão quer dizer, parecido com Cristo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. A misericórdia de Deus é algo extraordinário. A misericórdia de Deus faz nós alcançarmos coisas que não merecemos. A misericórdia de Deus faz nós alcançar a cura, a libertação, e acima de tudo isso, das bênçãos materiais que Cristo também nos concede, muito mais valioso do que isso, Ele nos dá de brinde a nossa salvação, que é impagável. Não há como um ser humano conseguir por si só se salvar, e não há condições nenhuma do maior homem milionário da face da terra, o homem mais rico que essa terra possui, de comprar a sua salvação, pois ela é inegociável. E para mim alcançar então as bênçãos e alcançar aquilo que é mais valioso que a minha salvação, eu preciso então usar a minha fé através da misericórdia de Deus que estará sobre a minha vida. A minha fé, ela vai me fazer acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida. A minha fé vai acreditar que a palavra de Deus diz que aquilo que o salmista revela dizendo que ele nunca viu um justo e nenhum dos seus, e nenhum daqueles que procura servir a Deus, desamparados, perdidos, sem direção alguma. Não, todas as pessoas que se voltam em servir a Deus, todas as pessoas que se voltam em buscar a face do Senhor Jesus Cristo, eles vão ter como opção receber as suas bênçãos diárias, mensais, anuais, ou até que ele morra, ou até que a vinda de Cristo o recolha. Então, para você entender que para você receber aquilo que Deus tem para a sua vida, as promessas de Deus para que elas venham ser realizadas na sua vida, você precisa entrar dentro desse contexto onde o apóstolo Paulo nos ensina que para servir a Deus nós precisamos ter uma face única. Nós precisamos ter um caráter próprio. Que caráter é esse, pastor? O caráter do próprio Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E o que mais a gente se vê nos dias de hoje são pessoas amantes de si mesmo. Mas o texto diz que eu tenho que amar o meu próximo. Eu não tenho que me amar primeiro. E é igual o casamento. As pessoas casam achando que a função do casamento é a mulher fazer o marido feliz.
eu vou casar para minha esposa me fazer feliz. Nanina, não. Você vai casar para fazer a sua esposa feliz. E automaticamente ela recebendo este seu carinho, este seu amor, ela vai contribuir na sua forma, na sua medida. E não tem diferença alguma no mundo espiritual. Na mesma maneira que eu obedeço a palavra de Deus, na mesma maneira, na mesma proporção que eu me entrego, na mesma medida que eu faço para Deus, Ele faz para mim. Pastor, então isso é um jogo? Deus está jogando comigo? Não, Deus está sendo justo. Você lembra? Você gosta muito da palavra livre-arbítrio. Olha, Deus é bom demais, porque Ele me deu o livre-arbítrio, eu faço da minha vida o que eu quiser. Mas quando vem o momento da colheita, Deus é ingrato. Mas Deus é amor, por que me acontece tanta coisa ruim? Você fez a sua própria escolha. Você esteve sentado no templo, ouviu a mensagem do pastor, que se dedicou aquela semana, estudando, consagrando, para entregar uma mensagem revelada da parte de Deus para a igreja, para os irmãos que ali estavam, pois você se levantou e você não lembrou de uma palavra sequer que foi ministrada naquele culto, e depois você quer questionar a Deus, e depois você termina o culto e você quer procurar o pastor, achando que a mensagem não foi suficiente. Na verdade, é que os seus ouvidos espirituais estavam tapados, os seus olhos espirituais estavam vendados, você não conseguiu ver a glória de Deus, você não conseguiu ouvir a palavra de Deus através do mensageiro. Então, se você não estiver com a sua vida espiritual, com a sua identidade própria diante de Deus, você jamais vai conseguir alcançar aquilo que o apóstolo Paulo alcançou, fazendo a vontade de Deus, obedecendo o ide do Senhor Jesus Cristo, através de uma palavra dizendo que o Senhor o usaria, que ele seria um grande homem de Deus. Revelou para Ananias. Ananias questionou Deus dizendo, mas este é o matador dos crentes, este homem não serve para nada, este homem não tem valor algum. Então Deus revela ao coração de Ananias dizendo, este homem é muito precioso para mim, vou usá-lo de uma forma extraordinária. Ele ora para o apóstolo Paulo retorna a ter a sua visão sadia e começa a fazer aquilo que Deus havia ordenado. O apóstolo Paulo começou a fazer aquilo que Deus havia ordenado. Sabe por que ele é um dos grandes homens de Deus? Uma das maiores histórias reveladas através de uma fé em um Deus que dá uma ordenança e este homem obedece e a coloca em prática, porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele não olhou para o tempo, não olhou para a geografia, ele não olhou para as circunstâncias humanas, ele não olhou para a ótica humana, ele olhou para a palavra de Deus que disse vai e faça, e assim ele fazia, e assim acontecia grandes feitos e grandes milagres, e isso pode ser real na sua vida se você crer e usar a sua fé. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Convido nesse momento